O Setembro Amarelo é uma campanha nacional dedicada à valorização da vida. No Brasil, ela chama a atenção para a importância da saúde mental, em um cenário marcado por altos índices de perdas de vidas por questões de saúde mental. Apesar dos desafios iniciais relacionados ao preconceito e à desinformação, a campanha vem conquistando apoio aí institucional, escolar e também na mídia. Além disso, a campanha se conecta à Agenda 2030 da ONU, especialmente ao ODS 3, que diz respeito à saúde e o bem-estar. Esse ODS reforça a promoção do bem-estar mental e a construção de uma sociedade mais empática, justa e consciente. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a assistente social Thalícia Dantas, que já está aqui na nossa bancada. Muito bom dia, Thalícia. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. E Thalícia, para quem não sabe ainda, né, o que é o Setembro Amarelo e como essa campanha ela se conecta com a Agenda 2030 da ONU, são muitos pontos, né, mas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida de fato. Sim, o Setembro Amarelo, assim como outras campanhas no Brasil, né, ali em 2000 vão ganhando força. Acho que a gente lembra aqui do Outubro Rosa, como ganhou uma força. E essa experiência, ela trouxe muitos resultados positivos, né? E aí, em 2015, o Setembro Amarelo, ele aparece de forma mais fortalecida e ele vem estabelecer a importância de falar e olhar com atenção para a saúde mental, que está muito conectado ao ODS, né? Ao ODS 3, que estabelece essa importância do cuidado e a atenção. E, além disso, a campanha ela também vem trazer a prevenção ao suicídio, né? Essa temática que, durante muito tempo, ela foi, de alguma forma ou de outra, sinalizada, né? Porque se entendia, se falasse sobre prevenção, seria mais um estímulo do que até mesmo a prevenção e o combate. São coisas importantes, né, Thalícia, que a gente traz, especialmente nesse mês de setembro. E o que mais chama a atenção é que, em pleno século XXI, a gente ainda trata, né, justamente a saúde mental como tabu. Falar sobre isso, conversar sobre isso. E o que você atribui justamente a essa dificuldade que a gente tem de conversar, de dialogar sobre esse assunto, né, trazer isso para um debate? Sim, nós somos uma sociedade que durante muito tempo acreditou-se que encarcerar essas pessoas, separá-las, né, do convívio social seria a resposta e a forma da solução para esses problemas que traziam desordem para a sociedade, né? Assim, as pessoas que passavam ou perpassavam por alguma questão emocional, elas eram vistas na sociedade, né? Então, acho que todos aqui lembram dos antigos asilos, manicômios, né, onde essas pessoas eram separadas da sociedade. E aí, depois disso, nós temos um outro ponto que eu classifico de muita importância para esse tabu, é como as questões emocionais, elas são vistas de uma forma não prioritária, elas são muito relacionadas à falta de espiritualidade, à fraqueza. Então, são elementos que cooperam, veja bem. Se até um dia desse nós entendíamos que a resposta era a segregação, a separação, e aí hoje a gente desenvolve uma campanha para fortalecer que essas pessoas precisam ser cuidadas dentro do convívio familiar, dentro da comunidade, me parece um pouco distante daquilo que a sociedade cresceu entendendo, né? Então, a gente precisa compreender que as pessoas elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amparadas dentro do convívio familiar e comunitário, e falar de saúde emocional e mental é como se nós estivéssemos falando da saúde física como um todo, né? Eu já falei algumas vezes aqui que em algum momento se separou a saúde, né, da mental para a física, mas é um todo, né? Nós estamos falando de um ser humano completo. Né? E então, é interessante você falar isso, porque eu entendo a campanha, o fortalecimento dessa campanha, como jogar a responsabilidade para toda a sociedade, né? Todos nós somos corresponsáveis, né? Porque a gente vive num mundo que é muito conectado, que a gente precisa dar um jeito. Aquela pessoa que é batalhadora, que passa por muita dificuldade, guerreira, né? Que eu não gosto nem um pouco desses termos, mas que ela precisa dar um jeito para tudo. E aí, nisso, a saúde mental fica em segundo plano, ninguém liga para isso. Mas aí, como é que a campanha, ela ajuda a desmistificar isso, ajuda você a dizer assim, não, você tem que parar, você tem que se cuidar para você conseguir, de fato, seguir em frente.
essas campanhas, de modo geral, elas chegam até as pessoas, né, como um todo. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, tem uma professora fazendo uma oficina em sala de aula, porque o Setembro Amarelo, ele ganha lá no final, né, em dezembro, ele já ganha um espaço nas agendas para o ano que vai entrar, né? Então, as campanhas, elas têm esse poder de trazer isso, onde todo mundo se sente responsável por falar disso. Não, eu vou falar sobre isso na minha igreja, eu vou falar sobre isso na escola, com um grupo de senhoras. Então, todo mundo se sente responsável e a campanha traz, né? Ela possibilita isso, que todos podem colaborar e cooperar com essa situação. Thalícia, hoje em dia a gente vê muitas empresas, né, já também absorvendo um pouco dessa campanha, trazendo esses debates. Inclusive com campanhas aí nas redes sociais, mas como é que as empresas, né, devem fazer isso na prática? Como é que elas devem, de fato, trazer essa preocupação, não somente no mês de setembro, que é claro, é o grande expoente, né, desse assunto, mas que não seja apenas naquele mês. Uma atividade pontual, né? Como algo pontual, né? Como é que as empresas, elas criam essa cultura para ajudar os colaboradores nesse sentido? Ótimo. Primeiro, as empresas precisam compreender que o espaço de trabalho, ele também pode adoecer, né? Acho que a partir do momento que a empresa compreende isso, que é um espaço que traz riscos para o ser humano de uma forma geral, ela já ganha aí um espaço para essa reflexão. Depois, essa empresa precisa compreender que elementos são esses que ela está possibilitando que pode levar ao adoecimento desse trabalhador, né? É uma pesquisa que ela pode fazer? É um estudo direcionado? Após isso, após esses elementos dela compreender o que está ocasionando esse adoecimento, trazer atividades concretas, né? Para além dessa pontualidade, estabelecer um calendário fixo que olhe para aquele trabalhador e compreenda que ele é um ser humano, que tem a sua relação familiar, tem a sua relação comunitária, e ele não está ali, né, numa bolha onde esses elementos eles não cooperem, né, com a sua saúde ou com o seu adoecimento. Então, a empresa precisa parar de repartir esse ser humano, porque ele é um ser humano integral, né, e estabelecer um calendário fixo de ações a partir desses elementos que podem ser estressores ou adoecedores. E Thalícia, que recado a gente pode deixar para quem está acompanhando nossa programação, está passando por alguma dessas situações, para que ela não confunda, né, essa necessidade de ajuda que ela precisa nesse momento com fraqueza, né? Que muitas vezes acaba bloqueando aí esse pedido de ajuda e quando ela se vê, ela já está num estágio aí mais do que avançado. Isso, né? Acho que é o primeiro passo é esse, compreender, se ver, se visualizar, como você trouxe nessa reflexão. Nós somos tão impulsionados a fazer tanta coisa que o ócio parece ser um crime, né? O não fazer nada parece ser um crime, né? Mas, enfim, é se compreender, se ver, se visualizar em todo esse contexto. Entender que isso não é fraqueza, não é falta de forma espiritual. Ah, não, eu estou distante daquilo que eu acredito. Não se trata disso, é uma questão mais complexa e que precisa de uma atenção. Após isso, entender que um posto de saúde pode ser a sua porta de entrada. Se você tem dificuldade, né, de olhar para o espaço do CAPS, né, que inclusive é muito importante a gente falar que o CAPS ele não é meme, né? Então, assim, quando a gente lança algumas piadas, isso muitas vezes faz com que pessoas não se encorajem a ir buscar esse serviço. Então, a gente precisa entender que algumas coisas não são brincadeiras, né? Se você se sente com dificuldade de acessar aquele equipamento, vá ao posto de saúde, dialogue ali até mesmo com a enfermeira, com o médico, né? Fale sobre a sua situação, para que você consiga o encorajamento para ir buscar o próprio CAPS, que também é uma porta de entrada, não necessariamente precisa de um encaminhamento, né? E nós também temos aqui, a nível, né, mundial, a nível de país, alguns elementos que inclusive são feitos por voluntários, que é o CVV, né, que é 188, que inclusive é 24 horas, que você tem a oportunidade de fazer esse disque, se você quiser ter um diálogo, né, sem muito julgamentos, onde você consiga falar sobre essa sua problemática e receber ali um aconselhamento, você tem essa oportunidade, né? E é dentro de casa, do seu quarto. Então, é mais uma possibilidade para que você consiga elementos de fortalecimento e buscar um tratamento adequado, né? Conforme a sua necessidade. Então é isso, gente. Recado mais do que importante, que você não deixe passar, né? Não ache ali que não, porque não é uma coisa ali aparente
né, que ninguém tá vendo, que aquilo não vai te causar ali prejuízos, né? Afeta a você, afeta todo mundo que tá ali ao seu redor, com certeza, e você precisa, de fato, reconhecer isso para buscar ajuda. Agradecer, então, a Thalícia pelas informações, pela parceria sempre que é às terças. Obrigada, acho que é muito importante a gente trazer essas reflexões, né? A gente não tem nem noção de onde essa nossa comunicação chega. Pode chegar. Mas, enfim, ela é importante, a gente precisa falar sobre isso. Um abraço para você. Um abraço, obrigada.